Viva professor Mário Serapioni, é investigador sénior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é professor doutor em Ciências Sociais, dedica-se a estudar o tema da relação dos cidadãos com os sistemas de saúde. E por isso pergunto-lhe, professor, daquilo que tem estudado, os sistemas de saúde como o nosso SNS, ouvem verdadeiramente as pessoas? Ouvem os cidadãos? Boa tarde, Jorge. Na verdade, essa é uma pergunta muito interessante. O sistema de saúde dizem que se preocupam muito e a vezes abrem canais para escutar a voz dos pacientes, dos doentes, como falam você aqui em Portugal. Mas realmente, em nível internacional, o problema da participação do cidadão é problemática. Não é um problema só aqui do Portugal, é um problema sobretudo dos países da Europa do Sul, mas no geral, todo o sistema de saúde fazem muitas atividades para escutar a voz, a perspectiva dos doentes, dos utentes, mas na prática os resultados são insuficientes. Quer dizer que há uma retórica, há uma vontade, há algo que está proclamado até na lei, que os sistemas da Europa do Sul vão escutar o cidadão, saber o que é que ele pensa. Diz-me que afinal não é apenas uma especificidade portuguesa, que na Europa do Sul, é contrário da Europa do Norte, provavelmente, nós temos mais dificuldade em ouvir. Então o que é que se está a passar? Eu vi numa comunicação que o professor fez na Escola Nacional de Saúde Pública que desenhou um muro. No fundo foi um muro em que pôs de um lado os sistemas de saúde, os hospitais, os centros de saúde, e do outro lado o cidadão. E eu pensei, meu Deus, um muro? O que é o muro? O que é que está a dificultar aqui que nós estejamos a falar com os nossos cidadãos e ouvi-los? Nós, no campo das ciências sociais, utilizamos falar de uma barreira entre a lógica do sistema de saúde, de uma parte, a lógica do sistema de saúde, a vezes ainda um pouco burocrático, pouco aberto às instâncias da demanda sociais. E, ao mesmo tempo, da mesma parte, sempre a medicina sempre mais tecnologizada. E, da outra parte, temos a dimensão, a lógica do mundo da vida, da pessoa, com sua subjetividade e com suas relações intersubjetivas com parentes. Então, duas lógicas que, às vezes, encontram dificuldade no diálogo, na interação. Mas eu diria que o problema, no país da Europa do Sul, a participação é um pouco problemática, mas nos últimos anos alguma coisa está mudando. Tem algumas experiências interessantes. Vamos já falar delas, eu quero saber tudo. Portanto, aquilo que me está a dizer é que, por um lado, há um sistema complexo, que é o sistema de saúde, que tem uma carga burocrática. No fundo, ele interliga-se umas coisas com as outras, os hospitais com os centros de saúde, os centros de saúde com os médicos, enfim, há no fundo, este novelo burocrático administrativo no caminho que qualquer um de nós, utente e doente, temos que tentar sobreviver a este emaranhado complexo das cidades modernas e, por outro lado, aquilo que antigamente era mais fácil, hoje é complicado. Hoje uma radiografia é um ataque, hoje uma cirurgia é robótica. Nós, cidadãos, como é que temos instrumentos para conseguir entender e penetrar neste sistema e perceber de lá qualquer coisa? O problema é realmente o problema da informação, o problema da comunicação. Em prática, nos últimos anos, aumentaram as estratégias. O sistema de saúde abriu alguns canais, escuta algumas vezes, mas os espaços de participação, quando falamos de participação, Jorge, falamos de convidar as pessoas a participar na toma de decisões sobre cuidados de saúde. Então, nos últimos anos, houve mudança muito interessante.
aumentaram espaços de comunicação, mas muita mais informação. O sistema hoje em dia consegue dar muita mais informação, mas ainda limitado são espaços de verdadeira participação, ou seja, onde o representante do utente e do doente, de uma parte, e o representante do serviço, do sistema, possam junto decidir, tomar algumas decisões, participar. Isso ainda pouca coisa temos, sobretudo no país da Europa do Sul. Então quer dizer que aquilo que está a definir como comunicação e participação do cidadão não é uma mera conversa retórica em que eu te dou informação do que é que estou a fazer aqui no meu sistema, é, pelo contrário, permitir e abrir a porta a que o cidadão, de facto, tome decisões sobre o centro de saúde que nós somos servidos ou o hospital. É um nível muito acima do que simplesmente ser informado. Na verdade, como está falando, há muitos discursos sobre participação, há um grande discurso muito bonito e muita retórica. Se nós analisamos o plano de saúde de qualquer país do mundo, todo fala de participação, envolver o cidadão. Mas depois, na prática, os resultados, como já falei, são limitados. Então, a prática de participação verdadeira são ainda incipientes. Porém, tem algumas experiências interessantes, mas ainda são poucas. Em relação ao recurso, em relação ao investimento feitos, os resultados são ainda limitados, insuficientes, diria insuficientes. Então, e que experiências são essas, professor, que tem observado que lhe merecem assim uma nota positiva de que este tipo de experiências estão no caminho certo? Bom, nós geralmente a literatura fala, no campo do sistema de saúde, a literatura fala de países com alta intensidade de participação. Por exemplo, o Canadá é considerado, o Brasil tem uma grande experiência. O Brasil? E também, a sério, o Brasil? Sim, o Brasil tem um potencial de participação muito grande. O Brasil tem milhares de conselhos que funcionam, ativos. E também no Reino Unido tem boa prática de participação. Então, e gostaria de assinalar que no Portugal, nos últimos anos, houve muitos progressos, sobretudo a partir do mundo das associações. Portugal, as associações, através de um projeto que se tornou famoso, Mais Participação, Melhor Saúde, uma rede de associação de doentes, conseguiram desenhar, promover um cardápio, um conjunto de estratégias de participação que foram aprovadas na Assembleia Legislativa e depois o mesmo governo introduziu e colocou na nova lei de saúde. Então, a atividade desta rede de associação foi um grande sucesso. Agora estamos esperando, infelizmente o processo foi atrasado pela pandemia, agora estamos esperando que esta lei geral que está já prevista, até no Estatuto de Saúde está prevista a participação, fala-se de carta de participação, agora estamos esperando que seja implementados a nível das cinco regiões administrativas, a nível do agrupamento de saúde, etc, etc. Em princípio, o que é que lá está escrito? Que princípios são estes que, no fundo, vão permitir a que os cidadãos, através das associações de doentes, das organizações não governamentais, possam participar dentro do sistema de saúde? Que princípios são estes? O que é que lá está? Reconhece-se da importância de envolver os doentes e os utentes no sistema de saúde. Então, esse é um princípio importante. Há, finalmente, o reconhecimento. Está escrito dentro da lei. Eu me atrevi a falar que a nova lei de base é uma utopia real.
porque realmente introduz elementos inovadores rispetto à lei de base de 1990. Então, é reconhecida. Agora falta a operacionalização. Falta que os diferentes, a região, a administração regional, o agrupamentos e até os conselhos possam pensar como abrir novos canais para poder envolver o cidadão. Ou seja, temos que pensar, temos que ser um pouco criativos. Isso. Fala-me de uma lei que é uma lei que é quase uma utopia no sentido de incluir esta participação do cidadão. Desafio então a contar-me a sua utopia. No fundo, se isto fosse maravilhoso e a funcionar como deveria acontecer, como é que, Mauro, como é que montaria este sistema? Como é que seria o Portugal mais participado pelos cidadãos na saúde? Bom, nos últimos anos, disse essa importante ação da associação foi muito grande. Agora, é importante criar canais institucionalizados. Então, no ACES, no agrupamento de centro de saúde, existe o Conselho de Comunidade, mas é um importante articulador entre os diferentes stakeholders, mas tem apenas um representante dos utentes. Então, a voz é pequena. Então, é importante criar a nível de, por exemplo, de unidade de saúde da família, criar um conselho, onde cada 2, 3 meses há um conselho onde se reúne representante dos utentes junto com profissionais e junto com o gestor para discutir do problema da comunidade. Ou seja, a esperança é que a demanda, a proposta do cidadão possa ser analisada, discutida e até incorporada no processo de decisões. Esse a nível micro, a nível de unidade de saúde da família. Depois, a nível de access, de agrupamento, haveria que aumentar o número do representante dos utentes, porque somente um representante, a voz é muito fraca. Mas é importante também que existam associações de utentes no território. Muitas vezes, de acordo com investigações que temos realizado com a Universidade de Coimbra, temos observado que, às vezes, em algum território não existe associação de utentes. Então, é claro que o ACES não pode envolver um representante. Isso. E a nível nacional, Jorge, na verdade, existe já um Conselho Nacional de Saúde que, na minha opinião, está funcionando muito bem. Foi reativado em 2016, 2017, agora está funcionando. Eu acho que é uma ótima experiência. Ocorre-se-me aqui uma primeira dúvida que tenho. Se num determinado concelho ou num determinado agrupamento de centros de saúde existe formalmente apenas um representante dos cidadãos, como é que nós podemos escolher, imagino que democraticamente, o nosso representante? É quem chega primeiro? É quem reclama com uma voz mais forte? É aquele que foi escolhido pelo poder político? Como é que nós podemos legitimamente escolher aquele que é o nosso representante dos concidadãos? Jorge, você está tocando um tema gigante, que é aliás, um problema gigante, que é o problema da representatividade. Será que as pessoas escolhidas realmente representam a sua base, a sua comunidade? Esse é um tema gigante a nível internacional. Até nos países de alta intensidade, como o Canadá, Reino Unido, no Brasil, esse é um problema sério, forte, porque realmente esse é um problema crucial. E esse é um problema que há várias estratégias para melhorar a representação. Muitas vezes, alguns países, por exemplo, os países da Escandinávia, Noruega e Suécia, eles votam, a comunidade vota, tem uma delegação formal
vota um representante naquele conselho que se ocupa do problema de saúde. Então, essa é uma representação formal. Outros países, por exemplo, utilizam uma representação estatística, tentam de fazer uma seleção. Ou, no campo das associações, é muito utilizada o que eles chamam uma representação simbólica. Ou seja, eu não represento estatisticamente a minha comunidade, mas eu conheço o problema, sou voluntário e conheço o problema e posso legitimamente representar o interesse da minha associação, do meu grupo. Nos últimos anos, Jorge, este tipo de representação simbólica, foi reconhecido como uma estratégia importante, porque quando falamos de participação, falamos de pessoas que trabalham de forma voluntária. Isso. Não são profissionais, portanto não são remunerados por ter esse papel numa função de decisão. Estão lá voluntariamente e pelo bem comum e pelo bem dos outros e por isso, de uma maneira ou eleitos ou então reconhecidos pela própria comunidade, essa pessoa A ou B pode fazer esse papel, no fundo, de embaixador da comunidade dentro do sistema. Exatamente, muito ótima a sua palavra. Embaixador, realmente podem representar legitimamente. Então, eu estou a imaginar um representante num centro de saúde português, na zona mais micro de prestação de cuidados de saúde, onde existem 5.000, 10.000 ou 100.000 utentes numa determinada unidade, em que um utente ou alguém que representa os utentes possa ir lá e dizer: a nossa comunidade não tem médico de família, 20% das pessoas não têm médico de família e, portanto, eu, em nome da comunidade, quero que haja médico de família. Mas estes problemas são tão grandes e tão difíceis de resolver, como temos visto nos últimos anos, que a opinião do cidadão pode pesar alguma coisa para ajudar a tentar resolver este problema, que é um problema real, de um problema de questão de acesso ou de falta de recursos ou de distribuição de recursos no país, porque há zonas que estão muito bem cobertas e outras que não estão. Bom, esse é outro tema interessante, o problema da influência, da efetividade da participação. A pessoa, às vezes, o conselho se reúne, participam, propõem e depois as instituições de saúde não incorporam, não consideram as propostas. Agora, é claro, tem tema complexo. O Jorge falava a falta de médico, esse não é um tema que se pode resolver a nível local. Esse é um problema grande, nacional. Então, mas muitas vezes, até problemas pequenos, a opinião do representante não é acatada. Eu lembro uma experiência, sempre lembrei da Itália, quando fazia investigação no campo na Itália, no hospital grande, Hospital Sant'Orsola, o maior hospital de Bologna, o cidadão, durante 6-7 meses, se reuniam cada mês o conselho, o comitê de saúde, reivindicavam um preço menor da água dentro do hospital. 7 meses para obter uma redução. É claro, como podemos imaginar, a pessoa se desanima e se afasta, não participa mais. Então, esse é o tema da efetividade, é importante, porque está relacionado à motivação a participar. Portanto, não basta apenas a retórica da lei, não basta a legítima vontade até de abrir a porta e criar um conselho para discutir a saúde na nossa região, implica também que exista uma vontade de que a opinião do cidadão possa ser integrada no processo de decisão dentro do sistema de saúde. Certo. Isso é importante, reconhecer, incorporar a proposta, obviamente ser analisada, tem que ser analisada, porque nem toda a proposta são viáveis, não? Agora, isso é importante, mas para que o conselho, o comitê, ou seja, o representante do utente tenha força, outro elemento importante que agora até não falei,
é a boa relação com movimento e associações no território. Então, essa é uma relação importante. Se o conselhos, o representante, tem uma ótima relação com aquele movimento, com aquela associação, então tem mais força. Se não, se é um grupo pequeno, isolado, eu lembro outra pesquisa, outra investigação que fiz, onde o representante do profissional dizia, mas são quatro representantes, como podem representar 200.000 pessoas? Então, isso é outra questão. Mas se temos ao redor de nós uma força de um movimento de associacionismo, isso ajuda. Portanto, isto é um alerta para que, por um lado, estas associações ou estes cidadãos tenham uma capacidade de atuar em rede e quase de fazer uma diplomacia dentro da sua comunidade. Lá está uma coisa que acontece muito pouco em Portugal. Nós olhamos, ir à reunião de condomínio é um ai Jesus, ir votar às vezes é sabe Deus. Portanto, imagino alguém que precisa de congregar as forças e, portanto, fazer alguma diplomacia. Essa é uma parte inicial. E depois obter uma legitimidade de outras forças, nomeadamente municipais e da Assembleia Municipal, para conseguir que esses quatro, de facto, valham mais enquanto representação da comunidade. Certo, precisamos realmente, como falaste, de promover uma rede onde há associação e movimento e também instituições, representantes institucionais que podem ajudar para elaborar propostas para que esta proposta se torne mais viável e pode ter influência nos decisores. Então, eu acho que isso é importante. Olha, quando nós pensamos no cidadão, por um lado parte da informação, mas o outro lado é a gestão das expectativas. E por um lado o cidadão tem dificuldades, o acesso é para mim aquilo que me salta logo à cabeça. Por outro lado há as expectativas, mas estes representantes dos cidadãos também podem ter expectativas, se calhar, muito ambiciosas, de que tudo se resolva de uma vez só, da noite para o dia. Como é que é esta tensão entre o sonho, aquilo que eu quero, a minha necessidade e aquilo que é a realidade e o pragmatismo de um sistema que é muito grande, muito difícil, muito complexo e que se move lentamente, como é normal? Isso é interessante também analisar essa relação que é complexa. É verdade, na minha experiência eu notei que, por exemplo, falei que geralmente a pessoa que participa, o representante, são voluntários. Geralmente são o mesmo das associações de doentes que depois participam no conselho, no comitê. Então, a lógica do voluntariado, às vezes, é isso de obter tudo imediatamente. Tem uma lógica de imediatismo, podemos falar. Na verdade, a saúde é complexa, não é fácil, tem que ser precisa de análise. Então, é importante considerar, nem sempre os representantes têm toda a razão. Neste sentido, é importante contemplar dois momentos importantes. O momento que eu defino do processo, ou seja, é importante criar um espaço. Então, é importante que o sistema de saúde abra uma porta, ou seja, promova canais, comitê, conselhos, para convidar o cidadão a participar. Então, esse é o processo, criar um espaço democrático, um espaço deliberativo, onde podemos discutir, analisar. Falamos que a saúde é complexa. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é os resultados. A participação deveria ter algum resultado, ou seja, as instituições de saúde deveriam, de alguma forma, incorporar pelo menos algumas propostas, demandas. Claro, não pode incorporar todo, temos que analisar, nem todo é viável, temos limitação econômica, claro,
ma è importante, então, estes dois momentos, o processo, criar uma dinâmica, um espaço deliberativo, aprimorar o processo democrático e depois um resultado, esperando que as instituições incorporem algumas propostas dos representantes. E isso motivaria o representante, motivaria e promoveria ainda mais a participação. E agora, olhando pelo outro lado, vamos olhar para o lado do cidadão. Por um lado, o cidadão quer participar, quer ser atendido naquela que é a sua necessidade, mas por outro lado, o sistema é verdadeiramente complexo e, portanto, uma coisa é saber eu quero uma consulta ou quero uma cirurgia, isso é uma necessidade que qualquer um de nós pode sentir, até porque quando o médico disser que precisamos de uma cirurgia, nós sentimos imediatamente isso, mas por outro lado, o sistema é complexo. Estamos nós, cidadãos, preparados? Temos suficiente literacia, conhecimento, cultura para poder também contribuir de uma forma positiva para modificar um sistema complexo? Ou ao cidadão é pedido um pouco menos, apenas dar a sua perspectiva e não contribuir com soluções mais fundas dentro do sistema? Realmente a participação implica um nível de preparação dos participantes, dos cidadãos que participam, sobretudo no campo da saúde que é tão complexo. Então, nesse prisma, tem se falado muito, em Portugal se falou muito da importância da literacia em saúde. E o Serviço Nacional de Saúde tem trabalhado bastante para promover a literacia em saúde. E é importante, porque uma coisa relevante da participação é a preparação do cidadão. Ou seja, ele tem que propor. Para propor, precisa conhecer. Então, é importante informar, é importante formar, é importante a literacia em saúde. Mas não confundimos literacia em saúde com participação. A literacia em saúde é um pré-requisito, porque muitas vezes eu ouvi falar de participação, de literacia em saúde como sinônimo de participação. Não, literacia é um pré-requisito. Para participar, precisamos estar informados, mas não é participação. Participação significa criar um espaço onde podemos decidir alguma coisa junto com o representante do usuário, dos gestores e dos profissionais. Participar na tomada de decisões. Participação. Que tipo de decisões é que um cidadão poderia ajudar a tomar melhor? Bom, aí a literatura fala disso que o cidadão, sobre questão muito técnica, clínica, é difícil, mas o cidadão se preocupa muito das relações, a relação com profissionais, a boa relação, a escuta, a informação, o profissional que olha na sua cara, que escuta, ou seja, adota uma estratégia do mundo da vida, subjetiva e intersubjetiva, não adota a lógica da medicina, aquela onde dá aquela linguagem esotérica, aquela linguagem complexa, difícil. Então, o problema da escuta, da linguagem, da informação. Isso são. Então, o cidadão, o utente é muito preocupado, se preocupa muito da relação e do acesso, também o acesso, a facilidade de ter acesso. Ou seja, às vezes, o mesmo administrativos, no serviço de saúde, às vezes, o mesmo administrativos criam barreiras de acessos. Então, temos que capacitar, formar até a pessoa que trabalha na primeira linha do acesso no posto de saúde, no serviço. Então, essa é a preocupação do cidadão. Não a dimensão clínica, é difícil, mas complexa. Portanto, no fundo, o cidadão o que quer ser é acolhido, bem recebido, que haja uma empatia, que lhe sejam explicadas as coisas e que, no fundo, ele se sinta uma parte do sistema. Estou a pensar nisso por uma razão simples. Historicamente e antigamente, o sistema, um sistema de saúde, um hospital, no fundo, tratava-nos como quase um objeto. Anda cá e eu trato-te,
volta à sociedade. A seguir, passou-nos a tratar como utentes e até um pouco mais tarde como clientes. Anda cá, eu trato, tu ficas feliz e vais embora. Isto já é um terceiro nível, portanto, já não somos um objeto, já não somos bem um cliente, agora queremos ser parte e queremos ser olhados como pessoas para poder participar. Exatamente. Queremos ser, participar como pessoa, sendo utente e não cliente, porque utente incorpora o direito de cidadania. Cliente no, cliente é o direito de comprar. O cliente é ótimo para usar nos Estados Unidos, onde tem um sistema privado de saúde. O consumidor compra. O cidadão e o utente têm o direito de receber serviço. Então, temos que ser tratados como cidadão que tem direito de receber serviços de qualidade. Isso sim que podemos exigir. Na questão da comunicação, obviamente é muito fácil ver, na questão do acesso também, temos acesso ou não temos acesso, mas depois há duas outras dimensões que me interessam. Uma delas é a dimensão da qualidade, saber como é que eu, não sabendo muito sobre medicina ou saúde, consigo discutir se estou a ser tratado com qualidade ou não estou. Podemos nós, cidadãos, chegar a este nível de discussão? Bom, aí o discurso da qualidade é muito interessante e todo o sistema de saúde nos últimos 20 anos tem trabalhado muito. Em Portugal, os hospitais têm trabalhado muito o tema da qualidade. Agora, a qualidade, quando falamos de qualidade, temos que considerar três dimensões. A qualidade técnica, profissional, ou seja, aí o cidadão não temos sempre a capacidade de compreender a qualidade técnica, se o diagnóstico ou se o tratamento foi adequado ou não. Depois tem a qualidade organizacional, porque a qualidade depende também da gestão. Não podemos atribuir toda a responsabilidade aos profissionais. Muitas vezes é o gestor mesmo que limita os recursos, etc. E depois, terceiro, ter a qualidade na visão, na perspectiva do utente. E aqui seria a qualidade, como falamos antes, relacional. A qualidade, o acesso, a boa relação. Então, essas três dimensões para trabalhar uma qualidade adequada para o serviço de saúde. Não podemos considerar somente uma delas. Por exemplo, muitas vezes o paciente é sempre satisfeito. Se analisamos o questionário, a preferência do cidadão, ou como se chama, o questionário de satisfação. Estão sempre satisfeitos? Isso é muito estranho. Em todo o mundo tem um alto nível, 80-85% estão satisfeitos, embora a prestação não foi ótima. Por quê? Porque não podemos considerar somente uma dimensão, temos que considerar as três dimensões, a qualidade na perspectiva técnica, organizacional e relacional, na visão do utente, do doente. E já agora, é fácil fazer boas perguntas num questionário para encontrar as respostas verdadeiras? É que é a metodologia, tem um problema metodológico aí, o questionário. São toda pergunta fechada, geralmente. Então, tem uma questão metodológica e muitos estudiosos sugerem de utilizar entrevistas, metodologia qualitativa para escutar, perguntar qual foi a sua experiência, falamos. Então, essa é uma questão, tem a questão metodológica, mas, Jorge, tem também outra questão, a questão de conteúdo. Que tipo de pergunta? Uma investigação muito atrás, feita nos Estados Unidos, demonstrou que os pacientes que saíam do hospital depois de uma cirurgia, nunca, no questionário de satisfação, nunca tinha perguntado a ele como se sentiam depois de sair,
Qual é a percepção? Ou seja, não é o questionário são baseados na lógica da instituição, não entra na lógica da pessoa que foi internada, ou seja, isso é o problema. Então, resumindo, o problema é de conteúdo, mas também metodológico. Para fecharmos, Mauro Serapioni, como é que é o Mauro na sua relação com o sistema de saúde? Bom, é muito bom. Aqui em Portugal tenho trabalhado muito bem. Temos trabalhado com muitos colegas, temos produzido bastante no tema da participação, temos publicado vários artigos. Professor, mas eu estava até à procura da sua experiência pessoal enquanto cidadão que vive em Coimbra e que alguma vez tem que ir ao centro de saúde ou tem que ir ao hospital. Como é que é o Mauro como cidadão, não como estudioso, não como pensador desta área? Certo. Não, eu tenho uma boa relação com os serviços de saúde aqui em Coimbra. Tenho a minha médica de família muito boa, tenho uma boa relação. Anteontem fui na farmácia, fiz a vacinação anti-influenzal e também fiz outra dose de Covid. Então, tenho uma boa relação. O Portugal, nesta fase, apesar da pandemia, ainda está com vários problemas. Sabe que tem um debate, mas me parece que está melhor do sistema de saúde italiano. O sistema de saúde italiano, depois da pandemia, está no chão, realmente. Está uma situação muito difícil. O Portugal também a pandemia matou todo o sistema de saúde da Europa do Sul. Provavelmente a Espanha resistiu um pouco mais, Itália e Portugal menos, mas Portugal está muito melhor da Itália nesta fase. Portanto, uma boa notícia da resiliência do próprio sistema e de algum otimismo. Professor Mário Serapioni, muito obrigado. Obrigado a você.